E agora, Pedro, eu queria chamar o nosso convidado de hoje para um Talks, que é uma pessoa que tinha uma empresa mais discreta e a pessoa foi ali se galgando no espaço. Somos parceiros de GEB, somos parceiros da Mentoria Black, e ele, para mim, hoje está num patamar muito bacana, logicamente, que a gente, né, quer crescer mais, mas é uma história de vida, de empreendedorismo que eu já conheço um pedacinho e que eu, assim, admiro bastante pela força dele. Vitor, seja bem-vindo. Te entrego para o Pedro agora, para você sofrer um pouquinho aqui. Obrigado. Obrigado. Muito bom, vamos lá. Vamos arrumar certinho aqui, ó. Vai bem pertinho aqui. Aí fica certinho no enquadramento ali do cameraman. Cara, grava esse dia porque ele é memorável, né? Vai ter bastante insight legal aqui. Cara, abre seu coração pra galera, porque tem muita coisa da sua história que eu acredito que vai destravar os empreendedores no dia de hoje, tá bom? Então deixa fluir, como a gente sempre faz nas mentorias aí, sai 2 da manhã. Deixa fluir que vai ser legal. Não precisa ensaiar nada não, né? Vamos tudo lá. A gente se encontrou aqui. Ninguém combinou pergunta, nada não. Vai ser papo de rei agora, hein, ó. Quem fica no papo de rei sabe qual que é agora. Cara, tua família de empreendedor? Fala pra mim. Já quero começar bombástico já. Quem é empresário na sua família lá? De certa maneira, o meu pai, ele sempre foi um empreendedor, né? Do meu ponto de vista, meu pai, minha mãe. Minha mãe, ela trabalhava como faxineira desde os 9 anos, né? Pra você ter uma ideia. Então, ela sempre teve ali o momento dela, né? Fazia, sei lá, sempre serviços para diversas famílias, né? O meu pai, por exemplo, ele trabalhou também em diversos momentos em CLT, mas de uma certa maneira eles sempre procuraram ter loja, eles sempre procuraram ter o empreendimento deles, fazer a toada da maneira como lhes convia, por assim dizer, né? Tentar guiar o dia a dia de uma maneira talvez mais controlada. Mas sempre teve ali um ou outro contrato, um ou outro CLT. E vocês são daqui? Vieram de outro lugar pra cá? Eu sou daqui, meu pai é de Pardinho, minha mãe é daqui também, né? Então, assim, na prática é família que minha mãe nasceu no sítio, né? Meu pai também, ele nasceu numa região meio rural, né? Então, foi essa a origem. E qual que foi a melhor experiência profissional que você teve antes de empreender? Você fazia o quê? Eu sei que você já fez várias coisas, então qual que foi a melhor experiência profissional que você teve? Olha, eu comecei a trabalhar com TI com 13 anos, basicamente, né? Então, desde então, eu procurei absorver o máximo, né, que eu tinha, que eu podia nos lugares. A minha intenção, a minha ideia era, quanto antes eu começar, mais tempo eu ganho, né, lá na frente. Não sei se foi bem assim, mas eu pude colher bastante frutos, né? Teve um lugar em especial, foi fazendo estágio na Unesp, e eu tive contato com, eu diria que foi o meu primeiro mentor, assim, de profissão, né, que é o Aldrey. Inclusive, Aldrey, se estiver assistindo aí, obrigado, cara. Você me deu muita força, não tenha dúvida. O Aldrey, ele me ajudou demais a entender e aprofundar em questões técnicas, sabe? De rede, de uma porção de coisas. Eu sempre me impressionei com a capacidade que ele tem de entender o enredo da tecnologia, sabe? E ele sempre foi muito aberto, sempre passou muito conhecimento. Então, ele me ajudou a consolidar uma ideia de passar para frente o que a gente sabe, não ficar guardando não, né? Isso daí para mim foi um grande divisor de águas. Então, daí para frente, sempre que eu pude passar para as pessoas também, né, as coisas que eu aprendia, eu fazia e fazia de coração, né? Eu entendo que é muito mais fácil a gente crescer juntos, né? Inclusive tem um pensamento que eu gosto bastante, eu fui conhecer ele não há muito tempo, mas ele fala mais ou menos assim: se 2 homens andando por uma estrada, cada um carregando uma maçã, se ao se cruzarem eles trocarem as maçãs, cada um sai dali com uma maçã. Agora, se eles trocarem uma ideia, cada um sai dali com 2 ideias. Então, isso daí eu achei surpreendente. Essa troca Legal. bem com as pessoas é o canal. E quando que você decide na sua vida profissional
Cara, eu acho que eu vou meter a cara aí, empreender em alguma coisa. Qual que é o ponto de virada aí, de inflexão pra você? O principal que eu vejo, assim, que foi a chave mesmo, foi quando nasceu minha filha, né? Heleninha, ali, minha esposa também. Então eu queria conseguir ter condições melhores, né, para a família. Eu percebi que eu trabalhei em empresas em CLT a vida inteira, né? Usei e faltava, né, na prática, não vinha, precisava melhorar as condições, né? Então eu vi no empreendedorismo uma possibilidade, né? E nessa época, inclusive, eu comecei a trabalhar com venda de plantas, né? Muitos aqui sabem, né? Foi uma experiência interessante. Mas era tipo complemento, ou não? Era basicamente um Você complemento. trabalhava em algum lugar e complementava vendendo planta. Eu trabalhava no TI, né? Aqui em Botucatu mesmo, uma empresa grande, inclusive tenho gratidão por ela. Me ajudou bastante também a desenvolver muita parte técnica. Teve pessoas lá que, inclusive, me permitiram fazer algumas imersões aí, aqui inclusive, né? Então, tudo isso me ajudou a me desenvolver, né? Acho, melhorar como empreendedor. Legal, cara. Então, aí você começa a fazer no paralelo, né? E aí, quando que você chega na conclusão que, cara, não dá pra ficar com um pé em cada canoa, eu tenho que, ou vou aqui ou vou aqui. É. Esse momento foi um pouco depois que eu fiz a imersão aqui do Destrave, né? Quando eu entendi a questão das liberdades, eu entendi como que a gente poderia viver melhor. Aquilo me abriu os olhos de uma maneira formidável. Então, só de você falar disso aí, só pra pegar o gancho, pessoal, é que a gente tem uma história longa, nós nos conhecíamos antes, tá? Antes de negócios, a gente nunca se aproximou por causa de negócios. Nós, como o pessoal fala assim, a gente é irmão de igreja. A gente já se conhecia de outro tempo, né? É, mas até para vocês entenderem, chegou um dado momento que alguém da família dele lá não gostava muito de mim, né? E aí acabou contaminando a família inteira. E aí esse camarada também não gostava muito de mim, né? Então conta essa parte aí, porque, cara, o fato da gente estar sendo entrevistado aqui, acho que para mim hoje é o maior destrave que pode acontecer de inteligência emocional na vida de uma pessoa. É alguém que você não suporta, alguém que você não gosta de ver a cara da pessoa. Você dá uma oportunidade e as coisas acontecerem diferente, você olhar pra você e falar, porque aconteceu pra mim também. Eu falei, não quer fazer amizade comigo? Dane-se. Nunca fiz nada pra pessoa, deixa que a vida caminhe. Eu não vou me matar porque uma pessoa não quer falar comigo. Mas eu acho que a nossa história foi muito louca, né? E a gente hoje é amigo, cara. Assim, amigo profundo, de trocar ideia, de ajudar os outros. Inclusive, a gente ajuda os outros, né? A gente se une para pesquisar coisas para ajudar os outros em vários sentidos, né? Então, como que foi para você isso daí? Conta a doideira que foi. Foi bem interessante, eu diria, porque assim, em família, né, teve ali alguma diferença, né? Certo ou errado, teve uma diferença. E como o Pedro comentou, acabou resvalando, passando para outras pessoas, né? E a minha impressão é, não vou com a cara do Pedro, né? Poxa, sei lá, cara de louco aí. Não, louco é mesmo. Isso aí tá certo. Isso aí tá certo desde o princípio. Aí o momento para mim foi assim, eu vi coerência, que eu observava em, sei lá, rede social, no dia a dia, e ficava aquela pulguinha, né? Eu falei, mas caramba, eu nunca me dei a oportunidade de me aproximar de fato, de conhecer de fato. Então, isso é algo que eu pelo menos tenho para mim, que é uma coisa que eu gosto de ver com os meus próprios olhos. Eu gosto de saber qual é que é. Se realmente é como dizem ou se eh, eu tenho que fazer minha própria opinião, né? Então, foi nesse benefício da dúvida que eu acabei me apoiando para. Acho que era dezembro, alguma coisa assim, né? Foi mais ou menos em dezembro de 2023, né? Que eu vi o patrocinado lá. E eu já tinha visto outras pessoas que tinham participado também, se envolvido aqui, e pude ver desenvolvimento nas pessoas, né? Eu falei, cara, tem, é, Tem beleza nessa vida aí. tem tutano nisso aí, né? Então, assim, é, deixa eu
me dar o benefício da dúvida novamente, e ter a minha própria opinião, avaliar isso aí de perto. Aí que pegou o momento. Aí você participou do Destrave em janeiro de 24. Isso. E como é que foi daí de lá pra cá? Ah, foi louco. Bem bem. Me destrave. Eu pude ver de fato como que eu poderia fazer diversos ajustes em diversos pontos da vida para mim ser melhor, que é o que eu queria. A minha busca por viver melhor, depois da mentoria, inclusive, eu fui descobrindo que tinha começado cedo, né? Tinha começado bem pequenininho lá. E eu acho que todo mundo, né, tem esse desejo, na real. Isso enfim, não é novidade para ninguém. Mas até uma coisa que eu comentei com o Pedro, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem a dúvida que eu tinha. Pra poder perguntar. Para fazer a pergunta. Eu uso o teu exemplo nas mentorias a todo tempo. O dia que ele chegou numa mentoria e falou assim, eu falei, vamos pessoal, qual que é a dúvida? Daí ele falou, Pedro, eu preciso falar um negócio, tá parado aqui na minha garganta, o que que é? Cara, às vezes a gente não sabe a dúvida que tem pra poder fazer a pergunta. Aí eu falei, cara, isso é profundo, hein? E agora, desde esse momento, eu presto atenção nisso. Acho que as pessoas, às vezes, não sabem nem a dúvida que tem. Ela tá com tanta que ela não consegue elencar e falar, eu quero saber essa daqui hoje. Daí ela não consegue fazer a pergunta porque ela não sabe a dúvida que tem, né? É bem isso. Até usando outra palavra, né, o nível de consciência. Eu entendia tão pouco de tanta coisa que, cara, não sei o que que eu perguntar, não sei o que que eu tenho que perguntar, eu sei que o que eu tô ouvindo aqui tá me ajudando a entender um monte de coisa aí. Então só continua. Era mais ou menos isso. Aham. Então, eu particularmente acho que foi muito, muito gostoso esse processo de entender qual que era a dúvida e saber hoje, inclusive, qual que é o próximo, Põe perto, então, assim, ó. Aí. qual que é o próximo passo, né? Para mim foi divertido. E aí, ó, aqui, eu acho que a gente já abre uma tangente aqui, já pega uma tangente para a gente poder explorar alguns detalhes aqui para os empreendedores que estão aqui. Tem muita gente que não dá virada de chave no negócio porque acredita que é um negócio estrombólico, né? Você estava fazendo algo, vendendo plantas. Quando é que você chega à conclusão de que você tem que trabalhar com o que você faz hoje? Aliás, aproveita e faz o merchan aí, embora tá o seu QR Code aí, mas fala o que você vende hoje. Hoje eu trabalho com produção e venda de substrato para plantas. Como que eu cheguei no substrato para plantas, né? Voltando uma casa, antes eu vendia plantas. Então, quando eu comecei a empreender, mesmo trabalhando com TI, eu falei, vou vender planta, porque eu gosto de planta. Eu venho de uma família que gosta de planta, né? Apesar de não ter muita relação com TI, aparentemente, né? O que me encantou é o lado técnico, né? Então, entender como que a planta funciona, como que o sistema da natureza funciona, isso para mim é um prato cheio. Entender como que os organismos, né, da natureza, tem bastante biólogo aí, inclusive eles podem falar isso aí de mão cheia. Mas assim, entender como que todo esse sistema funciona. Então, por exemplo, para uma planta crescer, se desenvolver, ficar forte, bonita, saudável, não é só colocar água e casca de ovo em si. Não é só isso. A gente precisa, né, entender melhor. Por exemplo, na natureza, por que que ela foi parar em determinado habitat, né? Por que que aquele habitat é adequado para ela? Tem características físicas, químicas lá que a gente precisa entender. Então foi isso aí que me encantou. E eu procurei, então, construir um substrato que me permitisse cultivar bem as minhas plantas para eu vender elas, né? Que eram os cactos e as suculentas. Que eu percebi que aquele que vem do produtor nem sempre é o ideal. Ele é o ideal talvez para ser cultivado numa estufa. Mas para a gente cultivar em casa, onde a gente não tem temperatura controlada, onde a gente não tem rega controlada, onde a gente não tem iluminação controlada, é um pouco diferente, né? Então, é o clima do dia a dia ali. Como que a gente faz, então? Então, talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes aí para, de fato, ela ter aquilo que ela tem na natureza, diferente, e é numa estufa de produção. Então, foi aí que eu optei por começar a produzir o meu próprio substrato, e inicialmente ele é só para a planta ficar bonita para eu poder vender ela. E com o tempo, né, inclusive minha esposa, ela me deu a dica aí, por que que não vende, né, substrato? Vamos vender então, vamos pôr. E curiosamente, a venda do substrato, ela sempre era bastante relevante, era o meu produto com maior rentabilidade, por causa do que eu tinha o custo baixo. Eu consegui já desde o início pegar importador, pegar o produtor de cada matéria-prima. Então,
É só cortar, a faca e o queijo tava na mão. Só fazer. Então, essa foi a base. E aí, que muita gente fica com dúvida, né? Dá para vender terra pela Shopee? Dá pra vender terra, dá pra vender pó. E pó, eu digo pó de carvão, tá? Né? Ficou esquisito, mas literalmente vendo pó de carvão, que é, assim, uma matéria-prima talvez pouco valorizada, né? Fala que tipo de planta você vê isso? Né, mas era pra carne suculenta, não era... É para suculenta. Suculenta. Aí você beneficia aquilo ali, faz uma mescla que é ideal para aquele tipo de planta e vende em sacos. Exatamente. Vende pela Shopee, vende. Shopee, Mercado Livre, já vendi no Magalu também. Agora eu tô voltando no site próprio, né? Vou no site próprio lá. E vende bem? Não gosto, não. Mas o que vende isso aí? Então, tô conseguindo tocar a empresa, tô conseguindo tocar a casa, né? Assim, Tranquilo. tem margem para melhora, né? Tem. E antes, para acontecer o que estava acontecendo hoje na sua vida, antes, se você tivesse na CLT? Era até um número recente que eu vi esses dias, juntando a CLT e a minha empresa, no primeiro semestre do ano passado, juntando as duas, no primeiro semestre desse ano eu consegui fazer 5 vezes mais. Então foi uma quantidade, uma dobra para mim bastante relevante. Porque no primeiro semestre lá você vendia planta. No primeiro semestre eu vendia planta e um pouquinho de das 13 horas de CLT na cabeça. E agora, nesse primeiro semestre aqui, agora 5 vezes só vendendo substrato. Só vendendo substrato. Vendendo a terrinha de planta. Só que a terrinha ideal, né? Não só uma terrinha aí, uma terrinha preta. Uhum. Qual que é o maior desafio que você enfrentou nessa jornada aí entre até chegar no produto ideal para vender? Qual foi o maior desafio para você? Ou está sendo o maior desafio? Eu vejo que o maior desafio é entender qual que é o BO que tem que resolver naquele momento. Tá? Porque hoje eu entendo assim que para a gente se desenvolver de fato, não só na vida, mas na empresa, em tudo, é entender o BO que a gente precisa acertar, né? Quando a gente entende qual que é o passo que a gente tem que dar, qual que é o problema que a gente tem que resolver, aí ele facilita. Só que aí vem outro problema, né? E aí? Como é que eu resolvo? Às vezes a gente fica naquela, vou, não vou, e acaba ficando. Tem que tomar cuidado com isso aí também. Então o maior desafio é descobrir qual que é o problema que está travando a operação. Justamente. E como é que você tem feito para descobrir os problemas da operação e... Hoje, por exemplo, eu penso assim, é possível melhorar em determinado ponto, né? Porque eu já notei que existe ali um gargalo, existe ali um acúmulo, sei lá, de trabalho, existe um problema, né? Por exemplo, hoje, da minha produção, eu considero que faz muita sujeira, muito pó, né? Então, o próximo passo aqui agora é conseguir eliminar isso, conseguir tirar a sujeira lá da produção, deixar uma coisa limpa, uma coisa que é diferente de como tá. E, curiosamente, ajustando isso daí, vai abrir possibilidade para um monte de coisa, para colocar outras pessoas, para fazer maquinários diferentes, para automatizar processos. Então, às vezes, é um ajustezinho simples. Só que, se a gente for pensar no resultado de vendas depois, vai conseguir aumentar a produção, vai conseguir trazer um monte de benefício, né? Então, um ajuste simples, tirar a sujeira. Não é à toa que os Honda lá, né, eles falam que a gente tem que... Assim, Suichiro Honda. isso aí. Eles falam lá do 5S, né? 5S. Seiro. X-Sec, X-Sec, esses daí, é esse daí. Ah, esse daí é de 92, né? Eu não lembro agora de cabeça. Mas é isso, Seiton, né? Eu sei que um chama Seiton. Seitsu. É isso aí. 5S, 5S é processo de melhoria contínua, né? Justamente. Então a gente conseguiu olhar para o nosso dia a dia, né? E assim, pensando no desenvolvimento para chegar na empresa, né, como pessoa, foi justamente isso. É entender com quem que eu tenho birra e de repente resolver. É a mesma coisa. Qual que é o pior que eu tenho que resolver? É entender qual que é o ajuste que eu, como pessoa, preciso fazer para, sei lá, para facilitar, para aliviar uma carga para um, para outro. É a mesma coisa, é resolver pior. E era isso que eu queria perguntar para você agora, porque, assim, tem o meu olhar de fora, do cara que conhece o antes e o depois, e tem o olhar das pessoas que não conhecem, que já viu
você fazendo o que você faz e talvez na transição ali pequenininha, né? O que mais impactou para você nesse período? Foi mexer na parte pessoal ou mexer na parte profissional? Foi completamente no pessoal. O que mais te travava e fazia você não ter resultados na parte profissional, na sua opinião? No meu entendimento, me faltava protagonismo sobre tudo. Faltava eu assumir a rédea e falar, não, esse negócio aqui, quem tem que resolver sou eu, né? Então, eu era muito daquela ideia de, deixa rolar, aí a gente dá o jeitinho, né? A gente aproveita a onda, né? E não que isso necessariamente seja ruim em si, só que só isso, e a gente não conduz, né? Não leva para onde a gente quer, a gente acaba sendo levado. E esse que é o problema. Então, me faltava muito disso, muito, muito, muito mesmo. E quando eu fui entendendo que, de fato, estava na minha mão, né, esse controle, aí facilitou para fazer um monte de ajustes. E não vou dizer que eu sou mestre nisso ainda, porque tem bastante coisa que eu vejo que eu preciso melhorar, né, que nem a gente falou, é a minha maior dificuldade, né? Então hoje eu ainda vivo ela. Tem um monte de coisa que eu preciso fazer por a mão e mudar, porque, sei lá, se continuar, não desenvolve, né? Então, ser protagonista, a gente assumir a responsabilidade, fazer os ajustes que a gente precisa fazer, entender qual que é o BO que a gente precisa resolver, o problema, né? Então, tudo isso aí faz muita diferença pra gente conseguir crescer, evoluir, enfim. Sem isso aí, não tem como. A gente precisa pegar e falar, é pra mim. Isso é tudo. E qual que é a pergunta que arde dentro de você que você gostaria de responder para as pessoas que ninguém nunca te pergunta? Olha, basicamente eu acredito que seja exatamente essa que a gente tá falando meio que indiretamente aqui, ou diretamente, né? Que é como que a gente faz pra para entender não o caminho, né? Porque às vezes a gente olha o caminho e a gente assusta, mas qual que é o próximo passo, né? Como que a gente faz para entender qual que é o próximo passo? E é justamente isso. Entender qual que é o próximo problema que a gente tem que resolver, né? Acho que até teve uma frase no Jeb há alguns dias, né? Ou semanas, não lembro agora, mas eu gostei muito dela. O problema, a decisão que a gente evita tá impedindo a gente de crescer, mais ou menos assim. Uhum. Então, às vezes a gente fica protelando por decidir, protelando por arrumar, protelando por fazer aquele pequeno ajuste. E é aquilo que está impedindo É. a alavancagem. Só vou pegar um gancho no que você falou, que eu acho que é bem produtivo para falar aqui. Eu escutei a vida inteira, assim, grandes empreendedores, né? Só que aí, falando uma determinada coisa, só que eu falava, para ele é fácil falar isso. É fácil pro Flávio falar. Isso é fácil pro, sei lá, pro Joel falar. É fácil pro Conrado Adolfo falar. Porque são caras que, teoricamente, aos nossos olhos, já venceram, né? Então os caras estão dando outras dobras aí, já mora fora do país, já, tipo, né, o cara tá trabalhando já numa toada de hobby já, ele faz o que ele ama, então ele já tá com totalmente a velocidade diferente da nossa, né? E é muito fácil você ouvir eles dizendo que, tipo assim, não dá pra ter sucesso empreendendo por condição. Isso era um negócio que pra mim arrancava o meu dente da boca, assim, murro na minha. Como é que dá pra empreender por condição? Eu vou empreender como, então? Hoje eu entendo que o empreendedorismo quando você vê as pessoas falando assim, saltar de paraquedas de cima de um prédio e construir o paraquedas em queda livre, eu acho que é meio exagerado. Você falar isso aí para as pessoas, parece que empreender não é para as pessoas. Por isso que eu acredito muito na frase. Empreender é para todos, mas nem todos estão prontos para o empreendedorismo, para o empreender, né? Então eu não acho que é pular e construir o paraquedas, mas eu acredito que é construir muita coisa sem ter ainda. Porque você pode ver que o que mais trava as pessoas é o dia que eu tiver um marketing, minha empresa vai rodar. O dia que eu tiver um financeiro, minha empresa dá certo. O dia que eu tiver isso. E se a pessoa parar para pensar, é a mesma coisa que se diz pra gente quando a gente é criança. Quando você fizer o ginásio,
Aí quando você tá no ginásio, quando você fizer o colegial, aí quando você tá no colegial, quando você fizer a faculdade, aí quando você tá na faculdade, quando você fizer a pós, quando você fizer a pós, quando você tiver o mestrado, e assim, a felicidade tá sempre no próximo passo. Então, empreender é meio loucura de você falar assim, cara, eu não tenho. Se empreender é resolver problema complexo, quem que tem que pode comprar a minha ideia e eu fazer isso aqui? Porque realmente, se a gente for empreender por condição, a gente não faz nada. Eu não estaria nesse prédio, porque condição de fazer uma reforma de quase 800 mil, não tem. Reforma? Tanto é que as pessoas falam, o prédio não é seu? Eu falei, não, você é louco. Casa velha? Aonde vocês estão aqui era uma baita de uma piscina aqui. Uma raia olímpica aqui. Você é louco, cara, gastou tudo isso, dava pra construir o prédio. Não, não dava, não. O prédio do jeito que a gente precisa é 12 milhões pra construir. Entende? Então eu olho, na minha cabeça eu vejo totalmente possível fazer as coisas. Só que não é pela minha condição. Porque se for pela condição, não faz nada. Alguém tem a energia que eu preciso, o contato que eu preciso, o network que eu preciso, a gente vai conseguir fazer tudo se a gente estiver no ambiente certo, que é a frase de hoje, né? Então, quem anda com gente grande cresce sem perceber, né? Então, eu percebi esse crescimento em você e eu vi que você travou em uns dados momentos com relação a investimento. E o que te ensinou que lição te ensinou que ter um ponto comercial ia dar uma virada para você lá, do que você ficar fazendo na sua casa? Então, nisso tudo que você falou, um monte de coisa foi me puxando aqui a recordação. Então, por exemplo, uma frase que o BCB falou uma vez e que mudou muito a minha forma de ver é: a gente não cresce para investir, a gente investe para crescer. Que basicamente resume o que você vinha falando, viu? Isso daí foi uma mudança para mim de pensamento surreal, porque eu ficava nessa, caramba, eu preciso conseguir faturar mais para contratar uma pessoa, eu preciso faturar mais para conseguir pagar o aluguel, eu preciso faturar mais para não sei o quê. E aí, Aí é por condição. é por condição. Então, num dado momento, o que me travou demais, inclusive uma coisa recente, né, que eu tô vivendo ainda, esse destravar bem, é o fato de mudar. Antes eu fazia tudo na minha casa, né? Então, pensa, eu trabalho com carvão, peneirar carvão é uma das atividades, né? Para poder ter o carvão certo, no tamanho certo para a planta. Isso aí faz uma sujeira danada. Então é uma fumaça, é um pó feio de ver. E isso daí é pra casa, né? Tem alguma foto dele aí pra botar no telão? Parece aquele do cigarrinho, lembra? Ele tá parecendo do molequinho com cigarrinho de chocolate, né? Pois é. É feio de ver. É. E, querendo ou não, isso daí ia pra esposa, ia pra filha, né? E isso não incomodava. Lembra do barracão? Uhum. Ele falou, irmão, preciso que você vá comigo ver uns lugares aí. Vambora. Porque eu gosto de tomar posse das coisas. Eu falei isso aqui, acho que na terça-feira na mentoria. Acho que foi na terça, né? Na outra semana. Eu acho que foi algum momento aí que eu tava com vocês aí que eu falei, eu gosto de tomar posse. Então, como é que toma posse? Você toma posse primeiro com a mente das coisas. Não é com o dinheiro. Então, se eu quero ter aquele carro, eu entro naquele carro, mesmo que eu não vou comprar. Eu pego no volante, eu me enxergo com ele. Se eu quero comprar outra coisa, eu gosto de tomar posse no lugar. Alguém que tinha comentado que foi no apartamento, que não podia pagar, olhou, foi na sacada, falou, toma posse primeiro. E nós fomos ver o galpão. Eu tomei posse do galpão, só que você não. Lembra? Aí numa mentoria, a pergunta que ele queria fazer é assim, cara, que mentalidade eu tenho que ter para alugar o galpão que eu preciso? Só que aí ele fez outra pergunta. Ele falou, por que eu não consigo tomar umas decisões? Eu falei, então, é justamente... Decisão. Eu falei, qual decisão? Ele, então, tem algumas aí. Eu falei, qual delas? Se tivesse uma mais importante, seria qual? Eu falei, não é a do barracão não, né? Porque é justamente isso. Às vezes eu preciso ter 100 mil de faturamento para ir para um barracão. Cara, quando você vai para aquele lugar, a energia daquele lugar vai produzir os 100 mil de faturamento. Quantos de nós mudou para... Por que o meu cowork tem que ser no miolo do centro onde é mais caro? Porque a energia daqui é que produz dinheiro. Se eu vou lá para a ponta do outro bairro, coisa do tipo, não tem produção. Por isso que eu falo para quem está começando a empreender por condição, cara, a pior coisa que você pode fazer é abrir na garagem da sua casa. Ah, mas começou assim a Apple, começou assim. A IBM começou assim. Depois eles saíram dali.
Então, mas tem gente que já tá 20 anos trabalhando em casa. 10 anos trabalhando na garagem. Como é que eles falam? Que é o... Quando dá aquela ajeitadinha que fala assim, é temporário que vira permanente. Eu vou só começar aqui, mas eu começar já faz 10 anos. Eu encaro isso como o carro, cara. A primeira marcha é só pra sair. Entende? É só pra sair. Você não fica andando 2 quarteirão na primeira marcha que estoura o motor do carro. Ou gasta uma gasolina tremenda. É só pra sair. Agora, por exemplo, você contrata pra crescer, você não cresce pra contratar. Você contrata pra crescer. Você contrata o barracão pra crescer. Então é bem isso mesmo. E aí eu vi que quando você foi pro ponto comercial, mudou sua vibe. Foi uma mudança louca. Porque assim, junto com a ida pro barracão, teve mais várias outras mudanças juntos, né? Então, por exemplo, eu passei a ter um aluguel bem diferente do que o que eu tinha antes. Antes fazer em casa não tinha custo, né? Olha a conta, né? Aqui não paga água, não paga luz, não paga internet. Claro que paga. Você tá fazendo na sua casa. Quem que paga isso daí? Você. Então paga, a empresa tem que pagar. Pois é. Então, eu fui para um lugar, aí aluguel, sei lá, 3 conto. Aí tem contador. Aí eu mudei de regime, entrou imposto, que eu não pagava antes, né? Aí eu falei, cara, aí já Subiu esse negócio. Agora vem o pitbull e fala assim, agora corre pra faturar. Aí você vai lá e fatura. aí apertou, né? Enfim, e tudo isso aí, na prática, fala assim, em diversos momentos, inclusive, falei, mano, acho que não vai dar não, acho que a gente vai ter que eu vou voltar pra casa. Se eu fizer assim, não sei o quê. É o medo, né? É o BO que a gente precisa resolver. E aí eu peguei e falei assim, não, vai ser aqui mesmo. Vamos fazer o negócio funcionar ali. Se não der certo aqui, vou em outro lugar. Mas pra casa não vou, né? Então, é até curioso. Essa decisão tem, sei lá, menos de 2 meses, vai. Então, quando eu falei assim, não, vamos fazer esse negócio funcionar mesmo. Aí eu peguei e falei assim, beleza, e aí, o que eu tenho que fazer? É site próprio? Tem que aumentar o faturamento? Tem que acabar com a sujeira para melhorar, assim, ó, por mais gente. Então, é o pitbull atrás, né? E qual que é o BO? O BO, sei lá, para eu conseguir honrar com os compromissos que eu tenho, então vamos resolver isso aqui, né? E aí o negócio começou a ficar nos meus olhos mais interessante, porque eu vinha num momento desenergizado, inclusive eu comentei contigo, cara, tô meio, né, Sem energia. eu fiquei desenergizado nesse processo. Aí, olha que bizarro, é uma decisão, né? Eu só preciso fazer o negócio andar, virar do jeito que eu preciso, né? E aí foi. Agora, você entende que tem empreendedor que vai arrumar uns tipos de confusão, ele vai buscar umas coisas grandes, aí você fala, meu, esse cara é louco. Não é. Porque na hora que ele acessar aquilo, ele não tem mais medo de outras coisas que tá passando, ele não tem medo de aluguel. Eu quero ter uma reforma de 800 mil, que aí eu não tenho medo de aluguel, não. Entende? Eu quero ter 50 funcionários, porque aí eu não tenho medo de trocar de ponto, de construir prédio, não. Então é essa dor que a gente não quer sentir que está impedindo a gente de passar de fase. Hoje, claramente, para mim, é isso aí. Quando eu vejo um empreendedor, eu quero. Por que que eu sou ávido? Isso aqui é fruto de gostar de escutar a história dos outros, né? Porque quando você escuta a história dos outros, você está aprendendo. O que ele fez de errado serve de lição para mim, o que ele fez de certo serve de lição para mim. Quando a gente escuta a história das pessoas, é que infelizmente a gente está na sociedade 5x, né? Então você quer saber tudo menos a história da pessoa. Cara, o que que eu devo fazer para... É a dica nesse miojo lamen, todo mundo quer, né? A dica de 3 minutinhos, você põe na água e tá pronto. Não existe isso. Escuta a história do cara e pinça os detalhes da história. Quando ele venceu dores internas, ele passou de fase no negócio dele. E até é curioso, porque hoje, pra mim, tá aqui cara, sei lá, comecei a me associar aqui com o Nugeb, o quê? Meio do ano passado, né? E eu ficava lá no som, ali, cuidando, operando, e falava, cara, que da hora, né? Ó, galera lá. E isso aí é outro ponto, tá? O fato de estar, que nem a frase de hoje, né? O fato de estar perto de gente melhor do que a gente, né? Faz a gente crescer. Eu sou muito grato por estar aqui, por ter conhecido vocês, cara, vocês não têm ideia, um monte de gente aqui, puxa vida, o quanto que energiza. Às vezes é audiência total.
A gente, novamente, a ideia do tomar posse, né? A gente fica querendo fazer aquilo. Eu não tinha esse negócio de tomar posse veio aqui, viu? Tá? Pode vir. Mas eu não tinha essa vivência, né? Eu preciso me posicionar, eu preciso me pôr lá pra querer aquilo, né? E quando eu comecei lá, cara, da hora, um dia eu quero sentar lá. Aham. Você sabe quem foi o primeiro cara que popularizou o tomar posse? Walt Disney. A gente compartilha a frase dele, mas não sabe a história da frase, né? Quando ele disse assim, ó, se você pode sonhar, você pode realizar. Se eu posso ir na sacada do prédio e falar, cara, minha família merece isso aqui. Eu vou morar aqui. Agora, ainda não, mas eu vou morar aqui. Você começou a tomar posse. Você começa a internalizar, todo dia eu olho da janela do meu prédio o lugar que eu vou morar. É verdade, eu tô tomando posse. No momento exato eu vou pra lá, mas não é no momento exato que eu quero, no momento exato que a vida me entregar os detalhes pra eu fazer. Só não posso ter medo, porque na hora que ela entregar, eu tenho que estar com a fralda certinha, né? Com a pamper, sabe? Que não vaza cocô pras costas, entendeu? Tem que estar com ela certinho, porque quando ela me entregar, eu não vou estar na minha melhor condição, mas eu vou precisar fazer. Então, esse aí do tomar posse, empreendedor tem que tomar posse das coisas. Se você não enxerga a sua empresa no próximo nível, ela não chegará no próximo nível. Você tem que se enxergar fazendo aquilo. Se você pode sonhar aqui, você pode realizar, não materializar aquilo, né? Vamos abrir para a galera. Eu sei que tem um monte de gente aí com pergunta bacana aí. Cadê os mics aí? Já tem uma pergunta ali? Vamos... Aí tem 3 perguntas. Vamos lá. 4. Bom dia, Rubio Camargo falando. Vitor, parabéns. Sua história é maravilhosa, eu adoro. Você é uma pessoa fora da curva, eu gosto muito, a gente gosta muito de trocar ideias, eu sempre fui coisas positivas. E essa questão do compartilhar, tem um professor meu que eu adoro que ele fala, é um provérbio indiano, conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. É exatamente isso que você está fazendo agora. Muito obrigada pela generosidade. E como você está falando muito das questões de destrave, de mente, eu entendo que o seu sucesso hoje, realmente ele vem basicamente por conta dessa mudança de mentalidade. Mas como no seu início aí você teve esse impasse em termos familiares, você diria quais elementos você acessou para que você pudesse destravar e hoje você está continuando com esse sucesso? Como que você conseguiu equilibrar esse desconforto com a família? Como que você equilibra isso nas relações internas da sua família, dos mais próximos, com o seu sucesso hoje e com o relacionamento que você tem com o Pedro? Não só de amigo íntimo, mas também como um parceiro de trabalho. Eu entendo que é um pouquinho de fato, do posicionamento, né? Do entender o que eu quero e por que eu quero. A partir do momento que eu entendo, né, o que eu quero fazer, por que eu quero fazer, facilita para eu tomar decisões que talvez sejam um pouco delicadas, né? Então, é mais ou menos aquela ideia. Gosto ou não gosto, eu vou fazer. Então, por exemplo, tem pessoas na minha família que não vão tocar, continuam indo com a cara com a ideia, né? De eu estar aqui. E tá tudo bem, né? Ela sai do caminho dela, eu sigo o meu e bola pra frente, né? Aceita aqui, né? Concurso claro aqui, né? Isso não faz você sofrer. Você já se desprendeu disso. Eu entendi que esse era um dos BOs que eu precisava resolver, entendeu? Eu precisava deixar a pessoa, ela, é aquele negócio, a gente tem a nossa liberdade, então ela pode pensar como quer, né? Pode pensar mal de mim, pode pensar como quiser, não é necessariamente errado isso, né? Mas a minha vida também não pode parar por causa disso. Então, é um pé atrás do outro, né? E sem dar o próximo passo, a gente não consegue ir pro seguinte. Então, é isso. É isso que eu tenho que fazer agora, né? Eu entendi assim, pelo menos. E uma das coisas que eu procurei fazer, inclusive para essas pessoas, foi ter uma conversa franca, expor, de certa forma, sei lá, pedir desculpa por coisas que eu tinha feito, né? Pedir perdão mesmo, né? E foi de fato. Foi um aperto, né? Porque querendo ou não, você envolve pessoas próximas, né? Mas você fica leve depois, né? Não, porque tá resolvido pra você. É o que as pessoas ficam falando aí, libera perdão, né? Você fica leve. Às vezes a gente não fala um negocinho, fica um frangão parado dentro, aquilo ali tá atrapalhando você de mudar de fase, né?
E outra frase também nessa toada aí é só boia quem tá leve. Então, pra gente conseguir É a boiar, minha frase de 2023. cara, Isso só boia quem tá leve. pra gente conseguir boiar, pra gente conseguir, sei lá, fazer o que tem que ser feito, a gente precisa ir se descrever leve, pequenas coisas. Seja da família, seja de amigos, seja, sei lá, no trabalho, seja o que for, a gente tem que desprender. E entender como é que resolve. Ótimo. Então, aqui, Pô, eu primeiro tenho que agradecer você, cara. A gente tá muito próximo. Terças e sábados de manhã, as cabeças fritam. Esse cara tem muito conhecimento pra ajudar a gente aí. E, pô, obrigado mesmo. Um agradecimento público. E eu planejo muito a longo prazo. Aí eu queria saber um pouquinho de você. Onde você tá se enxergando daqui uns 2 a 5 anos? Essa pergunta aí é difícil. pai da Helena. Assim, de verdade, o meu principal objetivo, né? O que me motiva é família, né? Esposa, filha. É isso aí que, inclusive, é um pensamento que eu tenho, né? A gente precisa ter algumas coisas para a gente tomar as nossas decisões. A gente precisa do motivador, né? No meu caso aqui, família, dar uma melhor condição para elas, né? Que elas merecem. A gente precisa do condicionador e a gente precisa do ativador. É isso que eu entendo para mim. Eu funciono assim, pelo menos, né? E como que é isso na prática? Então, primeiro eu me motivo, né? Eu entendo da onde eu vou tirar energia, né? Por que que eu vou fazer aquilo? Aí eu me condiciono, né? Inclusive no meu celular aqui eu deixo algumas frases aqui, ó. Por exemplo, qual que é o condicionador, ó? Se tá acontecendo é porque você aguenta. Então, em diversos momentos no meu dia a dia, eu queria desistir. Mas se tá acontecendo, é porque aguenta. Aí qual que é o outro condicionador que eu uso? Se tá difícil, é para te preparar para pôr a mão em coisas maiores. Então isso daí me condiciona. Às vezes eu tô querendo desistir, opa, aqui ó, já vem o lembrete. E daí qual que é o ativador, né? O meu aqui é o cala a boca e corre. Quem corre aí sabe como é que funciona. Chega um momento que o corpo grita. Fala assim, cara, Felipe. vamos parar. Sei lá, você correu ali em 2, 3 quilômetros, por exemplo, o corpo começa a doer, não vai, não vai, não vai. E é nesse momento que a gente precisa calar o nosso pensamento, né? Cala a boca, corre, segue e continua, né? Então, isso daqui é o meu passo a passo, né? E eu me vejo com uma empresa maior, lógico, né? Inclusive já comentei que se depender de mim, precisar vender ela, tá tranquilo, né? Se eu puder vender até melhor, né? Porque é aquele negócio, a gente tem 3 caminhos para a empresa, ou vende, ou passa, ou fecha. Então, é simples assim, né? Então, se for para tirar proveito, melhor, né? Então, morando em condições melhores, podendo desfrutar de condições melhores, hein? É isso que eu quero, conseguir desfrutar. Isso, inclusive, foi outro destrave para mim, porque a minha cultura, no meu modo de ver, é desfrutar, cara. Não tinha, não. Era, sei lá, foi uma mudança. Entender que a gente precisa desfrutar para crescer. Se a gente não desfruta, não flui. Por que que a gente vai fazer se só dói? Se é só ruim, entendeu? A gente precisa desfrutar. Isso aí é meio arrepio de pensar. Tem uma. E eu entendo eles, né? Não é uma crítica. Meu pai tá aí, minha mãe tá aí. Minha mãe fala isso, né? Não é uma crítica. Eu compreendo, porque são outros tempos, outra mentalidade. Eu sou de uma geração, eles são de outras. Mas eu percebo o desconforto que dá quando eu falo para os meus pais, eu vou viajar. Daí meu pai fala, de novo? É ou não é? Ele fala, de novo? Eu falei, porque eu entendi isso, cara. A gente investe em tudo, menos na gente. Nós somos a máquina que se parar, acabou tudo. Então quem não desfruta não passa de fase. Parece meio frase de coach, né? Mas é real. Quem não desfruta, quando você absorve, quando você ganha algo, se você não pegar uma fração daquilo, gerar para os outros e desfrutar, você gerar para você, tanto é que a frase que a gente fala em cima disso é uma de Salomão, né? Ele fala: não encurta O braço de pegar o que é teu. Não encurta teu braço de pegar o que é teu. Se é teu por direito, estica o braço e pega. Não encurta seu braço de pegar o que é teu. Quando a gente encurta, eu mereço viajar. Por que que eu não vou viajar? Vou guardar um dinheiro. Em guardar para quê?
aquela viagem é o combustível que você precisa para rodar mais 3 anos. E aí tem gente batendo no peito falando, tô 25 anos sem tirar férias. Eu falo, que desespero para você. Você tá daqui pro necrotério, né? Parabéns, ó. Troféu joinha, um cocôzinho, assim, com a mosca em cima. Meu Deus do céu. A cada 3 meses eu preciso trocar a roupa da alma, porque senão eu não passo de fase. E eu tenho que gerar para outras pessoas. Então, se eu não passar de fase, pior para mim ainda, porque aí ninguém passa de fase também. Então, parabéns pelo desfrute, cara. Essa frase matou pra galera. Meu, desfruta. E sua família merece. Sempre lembra que eles merecem. Inclusive, aproveitando, assim, eu não sou o mestre do dispute, tá? Tem um monte de coisa que eu tenho que melhorar ainda. Esposa, minha filha tá ali, prova. Eu, sinceramente, acredito que não fiz nem 1% ainda. Tem muita coisa. Viagem mesmo. A gente nunca viajou, a gente nunca fez um monte de coisa. Então tem um monte de coisa pra melhorar. Mas é isso aí. Qual que é o próximo TO? É viajar, sei lá pra onde? Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Ah, tá novo. Dá pra viajar bastante ainda. Dá pra viajar bastante. Beleza, Rincão? Vitor, primeiro, cara, muito legal sua história. Eu já bati alguns papos com você e, assim, parabéns de coração mesmo. Dá pra sentir que você tem prazer no que você faz, no que você fala, no jeito que seus olhos brilham na hora que você vai falar das suas plantinhas, das suas sementinhas, que inclusive você até colocou isso como o nome da sua empresa. Então, primeiramente, parabéns. Sua história é muito legal, ela é muito inspiradora. E eu tenho 2 perguntas pra você. Primeiro, seguindo um pouquinho a entoado do que o Henrique perguntou, eu queria saber como que foi essa mudança pro barracão, que no final das contas eu entendi que você alugou ele. Como que tá sendo pra você trabalhar finalmente fora de casa? O que que você está sentindo? E a segunda pergunta é, você falou que a maior parte da sua vida você foi CLT e trabalhou no ramo de TI. Cara, a mudança que você fez de profissão você deu um cavalinho de pau, basicamente. Isso pra mim é sensacional. Eu também fiz isso. Como eu já falei, eu sou biólogo, então, assim, fui para outro ramo que é totalmente diferente da minha área. Então, a segunda pergunta é, depois da pergunta do barracão, que eu tô muito curioso. Por acaso, depois de tudo que você fez, de tudo que você está ganhando, se você ganhasse mais no CLT, você voltaria? Vem dar o de Judas aqui, não, que não é te apedreja aqui agora, hein? Depois eu vou mandar uma figurinha lá no grupo, mas eu vou narrar ela aqui. Pegam uma carteira de trabalho e jogam na fala, toma, o cara sai pulando. É mais ou menos essa reação. De verdade, hoje eu entendo que empreender, primeiro, tem dificuldade, mas não é necessariamente difícil, né? Tem dificuldade, mas, sobretudo, a gente consegue colher disso, né? E, um outro pensamento, né? A frutificação, né? Em que condições eu consigo ter mais frutos? Fazendo dos outros ou fazendo o meu, por assim dizer, né? Hoje eu entendo que quando a gente controla, hoje eu entendo por que que eu faço o que eu faço. E essa compreensão contribui grandemente para eu saber que daqui para frente eu posso fazer qualquer outra coisa, né? Eu trabalhei com TI boa parte da minha vida, mais de 20 anos. Gosto de TI. Só que até foi um entendimento que me veio relativamente recente, né? Que depois dei trocando em frase, né? É o viés do custo irreparável. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente não pode mudar porque a gente já investiu tempo demais, dinheiro demais, já investiu esforço demais e é um custo que não dá para reparar. Então, tem que continuar nisso aí. Então, hoje eu entendo que se eu precisar mudar de novo, bora, entendeu? Mudança é isso, né? Assim, fazer as coisas andar é isso. A gente precisa estar disposto, né? Então, eu tô pretendo voltar para CLT não, sai fora. Mas se eu puder empreender com outras coisas, né? Por exemplo, hoje eu já comecei a estruturar um movimento mais voltado para a educação, né? Para ajudar pessoas também, sei lá, a vender online, a construir o próprio produto, né? Inclusive, tem algumas pessoas que eu já consegui auxiliar. Já tenho um colega que saiu da CLT por causa disso aí, entendeu? Então, por que não? É, minha esposa, né? Ele deu uma mentoria pra minha esposa. Olha, eu falei pra ele, ô, por que você não monta sua mentoria? Eu monto.
Nós vamos montar agora. A minha esposa abriu a loja da Shopee, irmão. Estouro da boiada, irmão. Pois é. Tem um colega, ele é do Rio de Janeiro, Iago, o nome dele. Inclusive, Iago, se estiver assistindo aí, ó, eu sei. O Iago, ele deu uma virada, assim, muito interessante. Ele estava também trabalhando com CLT, também numa toada parecida, e ele decidiu começar a vender online. E ele começou num produto errado. Quase desistiu um monte de vezes, mas não desistiu. Mérito dele. Hoje, ele pegou o produto certo e tá vendendo por dia ali, sei lá, de 800, 1.000, 1.200, sabe? Só que por dia. Então põe isso aí no faturamento mensal. É mais do que ele fazia na CLT, entendeu? É lógico que faturamento não é tudo lucro, né? Mas mesmo assim, é mérito dele, Tem margem. né? Margem. E ele tem uma margem boa, de fato, né? E é isso, né? Então, primeira resposta, né? Ou melhor, segunda, da CLT. Não penso em voltar, não. Eu quero empreender mesmo, né? Quero resolver problemas difíceis. E o barracão? O barracão, cara, isso aí tem história, hein? Barracão é papo de rei, não é? O barracão é louco. É assim, Eu acho que pode falar, não dá BO não. Do que veio de conexão, que veio do João, aquela parada. Pode falar. o barracão, É de Deus, né? É de Deus. É. sei lá, cara, assim, Quando é de Deus, é sei lá mesmo, porque não tá na planilha. é um negócio que é bizarro, sabe? Pra mim, é a sensação que eu tenho. Eu acredito muito em que Deus ajuda a gente, sabe? Inclusive, só cheguei aqui onde eu tô, cara, só o ar aí pra você respirar, só aí já, né? Já tanca, já segura. Só que ele não parou no ar, né? Ele falou, ó, tô ar, tô conhecimento, tô amigo, tô não sei o quê, tô aí, cara. Então, a gente viu uma primeira opção de barracão. Quando eu fui no barracão, eu falei, caraca, esse negócio aqui é imenso, velho. Isso aqui é ô louco, imagina fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Pra mim, lindo, maravilhoso. Só que ia ficar fora de minha realidade. Aí eu falei, não. E ainda meio cagão, né? Aí fica complicado, medroso. Aí já vi. Junta a fome e a vontade de comer pro lado contrário, aí, né, fica ruim. Aí eu tirei o pé do barracão, que eu fui lá com o Pedro Vitor, inclusive. Só que, de novo, não, precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar. E aí, novamente, a gente precisa estar perto de gente maior que a gente, precisa estar perto de gente melhor que a gente em um monte de sentido. E o João, né, é membro aqui, amigo meu já tem muito tempo. Valeu, João. Você foi brabo. Ele falou, cara, tô saindo do ponto, você não quer pegar? E sim, eu tava num momento que eu não sabia, porque eu queria um lugar relativamente perto de casa, ali na região, né? Pelas condições, né? Assim, eu empreendendo por condição um pouquinho, né? Não foge de sempre. Mas assim, ia facilitar para a família, para transporte, para uma série de questões, né? Aí eu peguei e falei, bom, eu queria um lugar próximo. Eu queria um lugar que eu conseguisse, eu tinha imaginado, né, que eu conseguisse fazer uma câmara para peneirar carvão, que desse para fazer isso, que desse para fazer aquele outro. E de repente caiu um lugar assim, ó, é isso aqui, ó. Aquele cara que veio no Jeb era o dono, né? É. O João trouxe o dono do prédio e falou, eu tô saindo, mas eu vou levar o dono no Jeb. Aí o dono olhou pro Vitor e falou, por que você não pega o barracão pra você? Aí ele falou, mano, eu acho que deu certo o barracão. Eu falei, meu, vai assinar o papel, cara. E tamo lá. Tá? Então, assim, o barracão foi muito louco mesmo. Porque, sei lá, do dia pra noite, assim, surgiu, cara, surgiu. E aí eu peguei e falei, cara, se eu vou pôr energia, se virar, virou. E virou, ó, simplesmente. Né? Então, Você só ficou vibrando na energia do barracão. Aí aparece. Aparece o cara querendo o perfeito pra você. foi isso. Encaixou como uma luva. Foi? Irmão, a primeira vez que eu vim no GEP, você estava sendo apresentado na mentoria Black, tava entrando, né? E era nítido ver como você era travado, cara, até pra andar, né? O seu incômodo de estar aí na frente naquela ocasião
era totalmente nítido, né? E hoje dá pra ver. A gente teve uma conversa uma única vez. Eu já senti você totalmente destravado daquele momento e agora você aí na frente. Cara, sensacional. Parabéns. Para mim, o mercado digital, esse mercado de marketplace realmente muda vidas, né, cara? Mudou a minha realidade e para todo mundo que eu falo que quer mudar, tá no CLT, cara, por mim tava nessa trajetória aí também, porque a mudança é totalmente possível, cara. Se eu tenho um conselho para te dar, eu tô nesse mercado desde 2017, é para você tomar cuidado com o time, né? Porque agora você tá pequeno ainda, tá começando a sua jornada, o imposto tá muito baixo, cara. É um jogo que a gente não consegue deixar de pagar imposto. Se alguém te falar, cara, sonega, não vai por aí. O negócio tem que ser sustentável para poder crescer, senão não faz sentido por energia. E a hora de capitalizar é agora, né? Então, tudo que você puder acelerar, irmão, acelera. Lá em 2023, quando eu tava faturando 500, 600, eu tinha um aluguel de R$ 800, o único funcionário que pagava R$ 1.600, com potencial de faturar 1.000 mês, e eu perdi o time. E bate, dói. 2024, 2025, eu já estava ultrapassado. Os meus concorrentes cresceram e eu não cresci. O mercado digital, se você não crescer, você é engolido. Então não tenha medo do crescimento, cara. Vai para cima e capitaliza agora, que você tem margens boas, melhores. E, exato, chega o rei, mano, chega ataca. Chegou o rei naqueles pacotão lá, mano. Aumenta a ticket média. Eu dei uma olhada rápida aqui na sua loja e eu vi que seu ticket é baixo. Agora vai começar a aumentar custo fixo, cara, e você vai sentir lá no final. Então você precisa trazer faturamento para diluir esse custo fixo e chegar a ataca, porque a demanda existe demais. Essas plataformas chinesas estão dando uma visibilidade para a gente gigantesca, muito barato de vender, que é sucesso, irmão. E tenha foco no seu negócio, né? Quando começou a sobrar caixa na empresa, eu me deslumbrei, falei, pô, cara, eu vou para isso, vou para aquilo, e acabei tirando toda a gordura da empresa. A gente que é varejista, a gente precisa cada vez mais estocar, né? Para a nossa renda tá em ter produto. Então é meter o pau mesmo, cara. Acelera enquanto você pode acelerar para você não perder o time. Esse é um conselho que eu te dou, cara, que lá em 2023 eu estava recente em Botucatu, não tinha contato com ninguém, não estava no lugar certo, não estava com as pessoas certas, e eu deixei passar, entendeu? E eu sofri 2024, 2025, a gente sofreu, né, com essa falta de engajamento que a gente não teve lá atrás. Né? Não tá tudo bom, você não tá no teto. Quando eu bati 500, 600 era o máximo que eu nunca imaginei faturar, né, pondo um dinheiro que eu nunca vi nenhum familiar meu colocar no bolso. Então eu era o maior do meu redor e isso é muito dolorido, irmão. Você tá lá e agora você tem que regredir. Eu entendi que eu tive que regredir, a gente teve que regredir, implementar processos, porque o crescimento às vezes vem rápido e você não implementa os processos, né? Porque, pô, eu não vou deixar de crescer por conta de processos, né? Então acaba ficando para trás. Então não deixe de crescer realmente por conta de processos, mas não esqueça os processos. Não deixe eles para trás, porque isso é realmente importante para estruturar a sua empresa. E é isso, irmão. Parabéns. Eu acho que você tá só no começo, você vai arrebentar. Pô, você tá vendo, você tá impressionado agora, irmão. Você vai ver ano que vem. Entendeu? Zé. Porra, aqui, irmão. Toma posse, né? É verdade, mas ó, eu nunca imaginei estar onde eu tô hoje e nunca imaginei ter o faturamento que a gente ia ter e eu acredito, cara, é mágico. Marketplace dá uma visibilidade gigantesca, irmão. Primeira vez que Sobre o site próprio, irmão, depois a gente tem que aprofundar, porque eu não sei se realmente é o melhor caminho. Tá muito caro logisticamente competir com o Marketplace. A primeira vez que eu comecei a acreditar, porque quando você vê o outro fazendo, você fala, sei lá, mano. Isso aí tá tipo o jogo do tigrinho, né? Mas tô vendo minha esposa fazer, eu falei pra minha esposa, ih, caramba, o negócio tá dando certo, vamos pra cima. Se precisar, é muito louco mesmo. O game do digital é muito louco. Não percamos cuidado. E ele vai trucidar a galera do físico. Vai trucidar. Já trucidou, né? Agora ele vai só bater e vai moer em pedacinho menor. Vai trucidar.
E é isso. Se tiver que acelerar, irmão, acelera. É isso que eu te falo, não vai pegar crédito com o fornecedor, faz o que você tiver que fazer e mete o pau, porque é a hora que você tem que capitalizar, né? Daqui a pouco você vai precisar se manter no mercado e aí isso é mais caro. Maravilha, obrigado. Valeu. Vitão, Miguel aqui, não pude deixar de falar, até tentei segurar, dar oportunidade pro pessoal, que eu converso bastante com você. Cara, a vontade era falar muita coisa, porque hoje eu reparei coisas novas no Vitor que eu ainda não tinha visto, né? E aprendi, eu queria mencionar pra você o que eu aprendi com você hoje. Por exemplo, você contou que a sua história começou no TI, que é uma área criativa. E de fato o que você faz com plantas hoje também é criatividade, é plantar de qualquer forma. E basicamente o que você faz no dia a dia com a gente, que a gente vê que você se destaca muito quando se dispõe a ajudar, tirar dúvida, principalmente com Bíblia ou uma dúvida pessoal, você está sempre pronto. Então, de fato, é um cara que está sempre plantando. E eu me admiro por isso. É uma dificuldade muito grande, né, de plantar sempre. E você, hoje eu consegui visualizar que você planta em várias áreas da sua vida. Para mim, é um jeito que eu quero ter, que eu quero aprender mais com você para poder fazer a réplica disso. Uma outra coisa que, ouvindo ele falar, até me dá vontade de voltar a fazer o que eu fazia no Marketplace, porque esse cara conhece, depois que eu fui lembrar, ele já trocou etiqueta térmica, de um ajudar o outro, porque quando a gente começou aqui em Botucatu, era só a gente praticamente, não tinha muito negócio de Marketplace, não tinha nem com quem você falar, você tinha que ir pra São Paulo, feira, enfim. Hoje você tá na área e tal. Eu tive meu momento de Marketplace, hoje eu tô mais no local, em estrutura física, construindo, mas você me disse uma coisa do TI, que hoje você mexe com planta, depois foi para substrato, você sempre foi atualizando, mudando, teoricamente como se você estivesse voltando para trás, você está indo para a essência do negócio na Terra, só que você usa desde o começo que você aprendeu no TI. Por exemplo, hoje, seu principal canal de vendas é a internet. O que você fez no TI te ajudou a fazer o que você faz hoje. Então hoje eu vejo mais uma referência de pegar muito do que eu sei, do que eu soube fazer e fiz durante um bom tempo e colhi resultados grandes no Marketplace internet. É como se eu tivesse feito a separação. Agora eu vou pro físico, é físico. E eu parei de olhar o digital. De uma certa forma, você me mostrou hoje que dá para utilizar muita coisa. E apesar de que várias pessoas falam para mim isso, inclusive o Pedro, mano, você é bom nisso, você tem resultado nisso, você provou ser bom nisso. Usa aqui, usa dali. Mas parece que quando você vê uma pessoa falando naturalmente da história dela, como o Pedro disse, provavelmente você vai desbloquear várias pessoas, desbloqueando em mim um tanto de coisa que eu posso utilizar da minha época de TI pro meu negócio físico agora. Então, parabéns, irmão. Valeu. Tudo que você fez ao longo da jornada, a CLT não é ruim não, mano. A CLT é uma fase. Ela prepara você para empreender. O problema é que as pessoas não têm consciência, não andam em ambiente bom, então ela acha que CLT é pro resto da vida. É só uma fase para preparar você para empreender. Com armadura, caveira. Bora, caveira. Ô, louco. Ô, Vitão, tá todo mundo se declarando aqui pra você, mas eu vou fazer a minha rapidinha, tá? Sempre que você fala, né, que, putz, desde o começo lá da época de design minha, você falava, não é nem a sombra do que há de vir, e isso mexeu bastante comigo. Não sei se é bíblico, não sei onde que tá esse texto, mas sempre mexeu bastante comigo, e hoje ainda eu vejo que não é nem a sombra do que há de vir pra nós dois, certo? Tanto pra você, com o que o Douglas falou do ano que vem, do faturamento e tudo, quanto pra mim. E isso tá sempre na minha cabeça, então por isso eu sou, de certa forma, muito grato pra você. Por você. A você. Não sei. A você. Mas, repetindo... Hã? Eu sou grato. Repetindo uma pergunta que o Miguel fez pra mim, tá? No meu Talks. Que eu acho que é uma maneira da hora também de todo mundo te conhecer e de eu te conhecer também. Eu respondi que a minha vontade de conquista material, minha vontade de ter, assim, a curto prazo até, seria o Lancer. E pra você, meu, da tua cabeça, uma vontade grande tua aí. Que agora, porque, assim, o que eu vejo também? Há 6 meses atrás você faturava um tanto, igual eu. Eu faturava muito menos do que eu faturo hoje. E você também faturava muito menos do que você fatura hoje. Certo? Então eu acredito que seu sonho deva ter mudado também. Ó, Merceu, né? Ó, meu braço tem esticado, assim, pra pegar mais coisas. O que você tá com vontade de ter? Cara. Mas sem balela. Vamos lá, ó. A gente quer carro? Que carro? Quer moto? Que moto? Quer. Tá? Assim, eu não tenho nenhum específico, tá? Um carro que eu gosto, assim, que, cara,
sei lá, seria da hora ter um Maverick, para BD, se for pra Caré. Gosto daquele pato. Queima carvão. Queimar. Maverick é da hora. A mexer nele. Não, mas não exatamente. Você viu, velho? É Mas- problema na cabeça isso aí. Mas não é exatamente carro, tá? Carro foi o que eu falei, que é uma vontade de grande minha. Mas pode ser uma viagem, sei lá, algum lugar que você queira conhecer. E pensando em material, é aquilo que a gente compra com dinheiro, né? Eu quero ter condição de passar vontade, sabe? E principalmente da minha família não passar vontade. Isso que é o meu. Mas isso ainda é genérico. Mas quer comer? Vai comer. Quer viajar? Vai viajar, entendeu? A minha vontade é essa. Não tem assim um objeto, um foco. Eu não tomei posse de um isso ou aquilo ainda, entendeu? Mas a minha vontade é não passar vontade. Isso. Da hora. Muito bom, Nino. Agora, quem é o último? Acabou? Encerrou? Então, para encerrar, irmão, queria bastante atenção de vocês para isso que eu vou falar para ele agora, porque fica para vocês também estudarem, pensarem, tá bom? Nunca pude te falar isso, acho que chegou o momento de falar para você em público, né? Sou muito grato pela sua vida, honro muito você, porque toda pessoa que honra a família tem o meu respeito. Sabe por que eu sei que vai dar certo? Porque você tem as 3 características que Deus procura em qualquer ser humano, que não é alto nível de graduação, não é socialite, não é nada disso. Deus procura pessoa simples, pessoa leal e coração ensinável. Você tem os 3, não tem como dar errado, é só tomar posse. Faz o que precisa fazer, coloca ele na frente, família sempre precisa ser honrada, e o resto ele vai mostrando para você. Põe o pé, põe o chão. É isso. Quando a gente olha para as pessoas e vê que ela tem a essência do que Deus procura, não tem por que dar errado. Deus vai fazer você prosperar em todos os sentidos. Espiritual, amoroso, financeiro, geográfico, emocional. Enfim, você vai ser um bom pai, é um bom pai, excelente pai. Eu não sei se eu já te comentei isso, mas eu gosto de olhar muito a vida dos pais, porque eu me tornei pai recente. E eu vejo direto vídeo seu com a sua filha. Quando eu vejo, eu falo, cara, esse é o pai que eu quero ser. Entende? Então, às vezes, a gente acha que não tá inspirando ninguém, mas a gente tá. Então, para mim, o mais valioso é tudo que você fizer em prol da sua família. Porque no final das contas, eles que vão estar com a gente. No final das contas, é por ele e para eles tudo. Certo? E é por isso que eu sei que você vai dar certo. Não é porque é marketplace, não. É porque você tem as características que Deus precisa para honrar as pessoas na terra. Se você olhar para todos os que foram honrados, Jó, Moisés, Davi, José, Jacó, Abraão, todos tinham essas 3 características. Quem tem, tá na frente anos-luz dos outros. Abraço, irmão. Só voa. Obrigado, Igor. Muito bom. Com isso, a gente encerra. Parabéns. Foi muito legal. Sua história é inspiradora. Só continua. E continue sendo fonte de bênção aí na vida das pessoas também, ajudando no possível aí. Tá bom? Obrigado.